Mitologemas, Encarnações do Mundo Invisível, por James Hollis, Editora Paulus, canal Leconde. 7. Os deuses. Deve ser perturbador para o Deus que lhe ama ponderar sobre o quão mais feliz você seria hoje tivesse você sido capaz de vislumbrar seus muitos futuros. Carl Dennis, The God Who Loves You. O que é um Deus? Em um nível semiótico, a palavra Deus é o símbolo que usamos para apontar aquilo que é realmente transcendente, ou totalmente outro, como definiu o teólogo suíço Karl Barth, e essencialmente desconhecível. Assim como Immanuel Kant declarou 2 séculos atrás que nós nunca poderemos conhecer a Ding an sich, a coisa em si, no mundo natural saberemos ainda menos sobre o reino transcendente. Tudo que a mente finita apresenta como um construto do infinito revela mais sobre a imaginação humana do que sobre o infinito. Falar teologicamente é praticamente uma contradição de termos. No entanto, somos levados a esse oxímoro ao buscar uma compreensão daquilo que é totalmente outro e que transcende nossa situação limitada. Apesar disso, devem haver pistas sobre este outro. Com certeza, as religiões mundiais enxergam estas pistas. O judaísmo vê pistas nas areias do Sinai e no alto do monte do Decálogo. O cristianismo, no paradigma e na pregação do Nazareno. E o islamismo, na testemunha de Maomé. Cada uma dessas expressões, contudo, é constrangida pelo alambique da sensibilidade tribal e da visão de mundo do ego daquele tempo e lugar. Tal papo divino utiliza a linguagem como um construto epifenomenal para incorporar momentaneamente um evento primal. O Deus é encarnado pela consciência através da imagem que surge de tal encontro. A imagem que se apresenta à consciência não é o Deus, limitada como ela é às ferramentas inadequadas da sensibilidade finita. Porém, tal imagem é coberta da e guiada pela energia que deriva do Deus. O familiar equívoco da consciência é confundir as duas, a imagem e a energia, e ficar enfeitiçado pela imagem. A imagem não é nada além da ponte simbólica entre a fonte energética e a sensibilidade finita. No entanto, o ego literaliza com frequência a imagem, fica encantado e cai no mais antigo dos pecados religiosos, a idolatria. Como Kierkegaard nos lembra, o Deus que pode ser nomeado não é Deus. Como Paul Tillich nos lembra, Deus é o Deus que aparece por detrás da imagem do Deus que desapareceu. Em outras palavras, a autonomia e o caráter de totalmente outro da divindade é sempre proteico, de forma mutável, não importa o quanto a consciência egóica deseje consertá-lo e ajustá-lo. Essa confusão entre a imagem e a energia que abastece a imagem não leva apenas à idolatria, mas intrapsiquicamente ela ocorre o tempo todo, como no caso em que o ego privilegia sua própria realidade limitada sobre a estrutura muito mais ampla do si mesmo. Uma lenda diz que os deuses morreram de tanto rir quando um deles, uma divindade regional chamada Javé, proclamou-se Deus. Assim, o ego sempre busca a posição da divindade até o momento em que o si mesmo negligenciado se impõe perante o ego de tal maneira que destrói suas delusões de soberania. O ego acha que é o si mesmo
e a sensibilidade religiosa acha que a imagem é o Deus. Assim, nossa história de delusões continua, em parte devido aos limites da capacidade do ego e em parte devido às suas tentativas escusas de uma busca de controle daquilo que está totalmente além da sua compreensão. Por isso, tanto da teologia e da psicologia pessoal se manifesta como psicopatologia, uma expressão ferida da magnitude da alma. O que pode ser dito sobre os deuses que ainda não tenha sido dito? Quem são eles? Por que uma pessoa relativamente racional até mesmo se refere a eles hoje em dia? O que podemos dizer, se é que podemos dizer algo, sobre eles? Eles não são nada além de nossas projeções? Eles são realmente as antigas figuras parentais no céu que nós herdamos das histórias tribais, de quando os céus ficavam em algum lugar lá no alto? Eles estão nos observando com um livro enorme, um balanço do juízo final, com o propósito de nos levar a uma conduta correta pelo medo? Ou será que uma pessoa que acredita na realidade metafísica de Deus A, seu Deus, mas não na do Deus B, o Deus do seu vizinho, pode ainda encontrar uma maneira de escutar racionalmente a todo esse palavrório? Os homens temerosos podem ao menos se abrir a esses questionamentos sobre os deuses? Ou eles são muito inseguros em suas crenças para abrir alguma brecha para a reflexão? E por que até mesmo se preocupar com isso? Por que não apenas celebrar esse momento evanescente entre duas grandes escuridões antes de passar ao esquecimento? E será que alguém, em uma cultura inundada de abundância material e, sinceramente, muito cansada para se importar com isso, ainda se importa com essas questões? Hoje de manhã, recebi o seguinte sonho de um homem de negócios de 40 anos, que está em conflito com sua fé, sua carreira, com as partes disparatadas de sua vida. Abre aspas. Estou segurando uma caixa de 1 metro por 1 metro, brincando com ela por cima da minha cabeça. Ela está quase vazia, mas um pequeno caranguejo cai da caixa. Tem uma mulher ali. Ela deseja a caixa. Estou em uma reunião. Estou embaixo da mesa. Toco no sapato de um homem, brincando. Ele fica irritado comigo. Estou brincando porque não acho que tem alguma coisa importante naquela reunião. Estou lutando com um alce de grandes chifres. Seus cornos são aveludados e neles está escrito uma palavra que acho que é contrato ou obrigação. Este é Deus, com quem estou lutando, eu penso. O alce está tentando se safar. Não estou certo sobre quem vencerá. Eu ainda não desisti da luta. Quem irá vencer? Fecha aspas. Como em todos os sonhos, as associações pessoais do sonhador são fundamentais. Ele acha que a caixa é luminosa, embora não saiba muito bem por quê. A caixa está vazia, mas está se movendo, e sua postura física ao se esforçar para segurá-la é idêntica à sua posição ao agarrar os chifres do alce. Ele também associa a caixa com a Arca da Aliança, que não é apenas uma referência histórica, como também uma imagem do dilema pelo qual ele estava passando naquele momento, uma questão de comprometimento, especificamente com sua fé e seus relacionamentos. A mulher presente é indefinível, mas ela deseja a caixa e o que quer que ela contenha. Sua associação com o caranguejo foi algo que tinha a ver com a sexualidade, a qual, como crustáceo elementar, era o seu corta-tesão. Mais tarde, ele associou o caranguejo com algo divertido, como o caranguejo que desliza pela areia da praia,
exatamente na margem onde o mar e a areia se encontram. Sobre a segunda parte do sonho, observou que na noite anterior havia participado de outra reunião cansativa do conselho de sua igreja, na qual questões sobre a formação de um código de conduta haviam preocupado o grupo, que havia também vetado um serviço para a população carente que ele achava que a igreja deveria fornecer. Ele acreditava estar embaixo da mesa, não apenas por causa das muitas dúvidas teológicas, as quais ele precisava ocultar da sua congregação para que pudesse continuar como membro, mas também pela sensação de que muito do que ocupava a atenção deles era trivial. Na terceira parte do sonho, ele disse que simplesmente sabia que o Alce, que ele considerava uma criatura magnífica, era Deus encarnado. O sonhador tem um forte interesse pela natureza e acredita encontrar Deus mais na natureza do que na teologia. Ele acreditava que sua luta contra o Deus Alce era uma expressão do dilema de sua vida. Ou seja, como posso manter minha integridade em um mundo de banalidades, sexualidade e do luminoso? Ele também se perguntava: como posso continuar a viver minha vida num caminho de fé e ainda assim reconhecer o interesse próprio? Como os chifres do Alce, o sonhador está sobre os chifres de vários dilemas. Ele está pensando em mudar de profissão, fica indo e vindo entre as duas profissões, encontra-se em um casamento que tem seus prós e seus contras, e ainda deseja permanecer fiel a todos esses comprometimentos. Ele está extremamente dividido entre sua aliança com Deus e com sua mulher, e com seus próprios desejos e as necessidades do seu processo de individuação, e ele quer ser fiel a ambos os lados desse dilema. O caranguejo que cai da caixa luminosa é uma parte de sua natureza e uma parte de sua divindade, embora esteja muito problemático para ele sobreviver. Ele acha que a mulher no sonho é um tipo de figura de ânima, transcendente ao seu ego, e que ela é intuitiva, compreensiva e não faz juízo de valores. Por isso, ele acredita que ela seja uma parte dele próprio que fala a partir da alma, enquanto seu ego parte da cultura da qual ele se originou e cujos valores ele ainda afirma. Um aspecto significativo de seu dilema de escolha entre dever e desejo é que ele nunca se sentiu brincalhão em relação ao dever. Por isso, o caranguejo sugere tanto sexualidade instintiva quanto diversão, ambos os quais o coração deseja e o ego constringe. Por um lado, ele quer manter o suporte dos valores respeitados, e por outro, ele busca a joie de vivre, que torna a vida mais rica. O caranguejo, criatura baixa que é uma imagem da divindade, pois, como Hermes, fica indo e vindo entre os dois mundos das ondas e da areia, o inconsciente e o ego. O caranguejo carrega em si os valores ambivalentes de toda a criação, como o besouro ou o escaravelho do mito egípcio. O escaravelho surgiu da matéria morta, da recusa da vida, e trouxe vida nova. Assim também, para o sonhador, a mais baixa das criaturas traz em si o mais alto dos valores. Esse é um valor teológico e um valor psicológico de caráter arquetípico. A pedra rejeitada torna-se a pedra angular da nova estrutura. O mais inferior sentará no trono e o humilde herdará a terra. Na segunda parte do sonho, ele fez uma rápida conexão entre a jocosidade do personagem do sonho e a banalidade da reunião da noite anterior. Mas ele também reconheceu não só que o fato de estar embaixo da mesa falava da necessidade de manter sua sombra escondida, mas que sua posição era, na verdade, um papel inferior que sua profissão o fizera desempenhar. Sua posição perante a comunidade da igreja era de degradação e não de humildade. Ele também sentiu que a imagem sugeria: você não pertence a este lugar.
Para esse sonhador, o poderoso Alce era um bom portador do divino. Além disso, seus cornos eram aveludados, sugerindo a transição pela qual a divindade estava passando em seu entendimento. Os cornos, na muda, eram como crenças ultrapassadas que ele havia deixado para trás, mas que tinha de esconder de seus colegas muito conservadores. Ele não tinha nenhum problema para ver Deus na natureza e certamente considerava o Alce uma presença espiritual. Sua luta com o Alce era simbólica em relação à sua luta para viver segundo suas crenças conscientes e, ainda assim, honrar sua própria natureza. No fim do sonho, o resultado da luta está claramente nas suas mãos. Na mesma hora, pensei no poema de Yeats sobre a luta com a divindade. Abre aspas. Agora sua luta com Deus começará. Na badalada da meia-noite, Deus vencerá. Fecha aspas. Pensei também na fabulosa luta que envolveu o padre jesuíta Gerald Manley Hopkins, que, em um dos seus chamados sonetos terríveis, por serem repletos de terror teológico, luta com uma fera que ameaça devorá-lo, que investe sua enorme pata contra ele, que vem até ele com olhos negros devoradores, que o apavora, e a quem ele por fim reconhece com estupefação: estou lutando contra meu Deus, o meu Deus. Gustave Flaubert, em A Simple Heart, conta a história de uma humilde serviçal que é elogiada por todos os seus serviços fiéis, enquanto todos riem dela pelas costas, devido à sua ingenuidade. Ela, como sonhador, faz uma conexão com a natureza e amou apenas uma coisa em sua vida, o seu papagaio. Ela tem uma visão epífana do papagaio e sabe que viu Deus. Eles riem dela por causa dessa divertida blasfêmia, mas Flaubert deixa claro que esse coração simplório tem mais contato com a divindade do que toda a elite parisiense. Dietrich Bonhoeffer também lutou contra seus dilemas pessoais e teológicos no campo de concentração de Flensburg, antes de sua execução pelos nazistas. Será que Deus criou este lugar? Ele se perguntava. Ele chegou à conclusão de que sua missão era encontrar seu caminho através da vontade de Deus naquele lugar terrível, naquele lugar onde todo ato de todos os dias era um pesadelo ético. E como é parecida a luta de Bonhoeffer com a de nosso sonhador. Como é que eu posso manter minha integridade no mundo tal qual aquele em que me encontro? O sonho é uma boa expressão desse dilema, e à sua própria maneira, uma expressão profunda da aparição da divindade como o terceiro que incorpora a terrível tensão do duplo, a tensão dos opostos. Como é que essa pessoa irá resolver a tensão entre o comprometimento com seus votos éticos e as exigências autônomas de sua natureza, que desejam uma religiosidade mais honesta e uma vida sexual mais ardente? Ninguém escolheria um dilema desses, mas algo dentro de nós escolhe por nós e nos coloca na encruzilhada onde somente a crucifixão do ego pode ocorrer. Nós não podemos nem predizer como isso irá acabar, nem advertir sobre o que é certo para a alma de outrem. A opinião do analista, em geral, é irrelevante no julgamento das questões que a alma propõe. Como Jung disse repetidas vezes, a tensão dos opostos deve ser mantida até que seu sentido, o terceiro desconhecido, apareça.
O terceiro, desconhecido, é, com efeito, a emergência do significado dessa questão no processo de desenvolvimento do indivíduo. Na vida de alguns, a fidelidade a um voto particular é algo que deve ser honrado, sofrido, até chegar a um sacrifício significativo. Na de outros, o voto não importa quão honesto seja, é uma fixação que estanca o desenvolvimento da pessoa. Os dois caminhos oferecem uma ladeira escorregadia de racionalizações. Ambos são uma escolha com consequências dolorosas. Como é interessante, então, que o terceiro que aparece na psique do sonhador seja Deus, em uma forma que ele aprecia. O sonho de um Deus selvagem, impondo respeito, um Deus com quem o indivíduo luta em direção a um resultado desconhecido. Como é frequente os deuses aparecerem para nós dessa maneira, cheios de mistério, cheios de charadas, cheios de paradoxos que racham nosso cérebro e dividem nosso coração. Mas esses deuses são os deuses para você. E é por isso que eles são deuses. Então, quem são esses deuses? E por que os chamamos de deuses? Chamá-los de deuses é, em si, uma metáfora que designa o respeito que temos pelo mistério, pela autonomia, pela energia inelutável que eles corporificam. Os deuses surgem do nosso encontro com a profundidade, com o mistério. Existem tantos deuses quantos encontros desse tipo. Para aqueles que viveram em um universo animista, um mundo que hoje é considerado supersticioso, primitivo, o mundo era ressonante de divindade. Lembre-se de Gerard Manley Hopkins, hein? O mundo é abastecido pela grandeza de Deus. O desenvolvimento histórico subsequente do ego moveu-se para a época teológica, onde os poderes do universo eram personificados por deuses específicos. A era seguinte foi a era mecânica, onde a ciência e a educação eram utilizadas para identificar e dominar os segredos de outra metáfora, aquela do grande mecanismo entrelaçado. À medida que essas épocas progridem, nós temos um domínio cada vez maior sobre a matéria, chegando ao ponto de projetar a fantasia de transcender a morte, mas sempre com uma concomitante perda do luminoso. O banimento dos deuses leva por fim a um universo lúgubre e mecânico. Quando a palavra se espalhou pelo mundo antigo de que o grande deus da natureza, Pan, estava morto, não houve nenhuma alegria. Ele foi substituído pelos rigorosos deuses monoteístas do mundo judaico-cristão e islâmico, que foram, por sua vez, substituídos pelas divindades modernas reinantes do positivismo, materialismo, hedonismo e, acima de tudo, o grande Deus, progresso. E assim o mundo fica cada vez mais vazio, e os clientes se enfileiram nos consultórios dos terapeutas, amontoando-se cheios de medo nas casas de adoração ancestral, ou se anestesiam por meio da televisão, das drogas ou até mesmo da preocupação obsessiva com a saúde. Os deuses não foram embora. Eles simplesmente foram para o subterrâneo, reaparecendo constantemente na forma das nossas várias patologias. O que eu acredito ser a observação mais importante sobre o modernismo, uma fase designada da história, cujo projeto principal era o desmantelamento do aparato metafísico necessário à época teológica e sua substituição pelo estruturalismo, niilismo e desconstrutivismo, que não levam a lugar nenhum, é o parágrafo escrito por Jung há mais de 6 décadas. Abre aspas. Congratulamo-nos por haver atingido um tal grau de clareza, deixando para trás todos esses deuses fantasmagóricos. Abandonamos, no entanto, apenas os espectros verbais,
não os fatos psíquicos responsáveis pelo nascimento dos deuses. Ainda estamos tão possuídos pelos conteúdos psíquicos autônomos como se estes fossem deuses. Atualmente, eles são chamados fobias, compulsões e assim por diante. Numa palavra, sintomas neuróticos. Os deuses tornaram-se doenças. Zeus não governa mais o Olimpo, mas o plexo solar, e produz espécimes curiosas que visitam o consultório médico. Também perturba os miolos dos políticos e jornalistas, que desencadeiam pelo mundo verdadeiras epidemias psíquicas. Fecha aspas. Cada época encontra sua própria forma de hubris, é claro, mas a nossa está especialmente enfeitiçada pela ilusão do progresso. Como já foi popularmente observado, os mitos são os deuses dos outros. Os nossos são, é claro, reais. Então, o que foi que desapareceu? Zeus? O poder que esse nome corporifica não foi simplesmente transferido para o poder do progresso? O complexo de poder não se tornou uma desordem de nossa história, de nossas instituições e às vezes até mesmo de nossas vidas particulares? O que desapareceu foi o nome, o folhelho verbal, mas aquela energia que é corretamente percebida como divindade moveu-se para o subterrâneo. Sim, Pan foi assassinado pela sobriedade solene. No entanto, preso no subterrâneo, ele ainda ataca os indivíduos com ataques de pânico e o coletivo com os excessos de nossa cultura popular e com o nosso frenesi nacionalista. Sim, o espectro verbal de Afrodite desapareceu, mas o que ele incorporava, na forma de uma energia digna de devoção, é hoje encarnado como desordens de humor e esterilidade relacional. Deuses ignorados, que quer dizer energias primais reprimidas, partidas, projetadas, aparecem hoje como neuroses. Eles são as feridas vivas manifestas na história, atuadas nas famílias, nos fóruns públicos ou nas várias deformações da alma particular. Devo admitir que se referir a esses fenômenos como deuses é uma hipérbole surpreendente para a comunidade médica e uma blasfêmia para o círculo de crentes. Para os primeiros, que baniram as profundezas, que excluíram a psique da psicologia e da psiquiatria, uma metáfora como os deuses é apenas um excesso metafórico. Contudo, eles próprios divinizaram inconscientemente a farmacologia, o DSM-4 e os assim chamados planos de tratamento. O que eles ignoram é o significado da ferida, a missão dos sofredores e a agenda do espírito para a cura. Para os crentes de verdade ou para os preguiçosos e insensíveis, uma tal utilização dos deuses parece blasfema por ser aparentemente o deus tribal de outra pessoa e não o deles. No entanto, eles violaram o primeiro mandamento: não colocar nenhum deus acima de Deus. O Deus que eles adoram é o Deus tribal, não o Deus que destrói a si mesmo para uma reificação e vai para o subterrâneo em busca de outra forma. Eles cometem o mais antigo dos pecados religiosos, a idolatria, ao adorar a imagem de Deus que eles criaram. Quando olhado de modo arquetípico, um Deus é a imagem que surge de uma experiência profunda, um encontro com o mistério. Por isso, a divindade está sempre renovando a si mesma. Como é que se pode consertá-la? Ela é energia, não imagem. A imagem é apenas a casca transitória da divindade. A divindade transborda da casca, confere luminosidade a ela
E quando o ego humano busca consertá-la, adorá-la e constringi-la aos serviços da agenda de segurança do próprio ego, o Deus morre. O que quer dizer, ele abandona a casca para reencarnar em outro lugar. Esse é o significado do tema da morte de Deus, que pode ser encontrado nas mitologias antigas de todos os povos, muito antes do pronunciamento de Nietzsche, na metade do século XIX. Tal reconhecimento da morte de Deus é, por um lado, uma simples observação de como uma imagem particular tornou-se tão concreta, tão constrangida, a ponto de não mais mexer com o coração e o espírito das pessoas. Quando criança, sentia-me confuso devido ao fato de que tanta retórica sobre Deus era criativa, alegre e transformadora, como também assustadora. E, no entanto, muito pouco do que acontecia nas vidas daqueles ao meu redor trazia a marca de tal energia. Mesmo sem a capacidade para compreender na época, eu estava experimentando a discrepância entre a retórica que move o cérebro e o de facto, manifestações dissociativas de diminuição da alma encontradas na depressão, infantilização, intimidação, estultificação e um esforço dissimulado para manter o status quo social e moral. Mais tarde, compreendi que essas qualidades serviam às necessidades de segurança do ego e nunca reconheci a presença dos deuses em nosso meio. E, por outro lado, tais afirmações sobre a morte de Deus são uma forma paradoxal de afirmar e ascender a liberdade, a autonomia na qual insistem os deuses. Quanto mais tentamos defini-los, constrangi-los, mais eles nos escapam. É por isso que os pronunciamentos de teleevangelistas são tão vazios. Sua certeza frenética é uma confissão da sua incerteza, e sua insistência é uma evidência da insegurança existencial que eles estão tentando tratar. Eles mostram suas garras teológicas na hora em que recebem os cheques dos medrosos. Por que não deveríamos nos sentir inseguros na presença de um grande mistério? Quem disse que é melhor servirmos aos nossos egos frágeis do que aos deuses? A fé não é, por definição, baseada na incerteza e não na certeza? A incerteza e um reconhecimento humilde da autonomia dos deuses não são o que, na verdade, caracterizam uma atitude religiosa autêntica? É claro que a frase "a morte de Deus" é confusa, pois ela alimenta a nossa tentação de erigir estruturas metafísicas. Pensamos que a palavra refere-se à coisa, que o conceito refere-se ao conteúdo, que a imagem contém a energia que a criou. Essa tendência natural em todos nós leva a um profundo mal-entendido. Muito mesmo da psicologia analítica foi mal entendida por se pensar que metáforas como ânima e sombra e si mesmo pudessem ser concretas. Os junguianos com frequência escrevem si mesmo com letra maiúscula, não para torná-lo concreto, mas para distingui-lo do ego si mesmo. O si mesmo é um verbo. A psique ensimisma-se. O si mesmo não é visto, mas suas atividades são vividas em todos os aspectos de nosso ser, dos nossos processos bioquímicos aos nossos sonhos. O si mesmo não é Deus. Essa suposição seria a queda na armadilha comum. Não, o si mesmo é uma metáfora para aquele tipo de energia na qual a atividade da divindade pode ser testemunhada. O si mesmo é uma metáfora para aquele tipo de energia na qual a atividade da divindade pode ser testemunhada. Assim também, o arbusto incendiado das escrituras judaicas não é Deus,
é uma casca chamejante com a energia da divindade. Adorar um arbusto é como assassinar o Deus através do literalismo. Embora compreensível, o literalismo é blasfemo, ímpio, idolátrico e, por fim, irrelevante. Quando uma pessoa tem uma experiência religiosa, é possuída por uma energia de fonte desconhecida. Essa fonte poderia ser os deuses ou algum complexo intrapsíquico. Quem dentre nós nunca foi possuído, pelo menos por um momento, por uma crença poderosa, um momento de insegurança que se converte em um pensamento paranoico, ou em um ritual obsessivo-compulsivo de defesa, ou mesmo em uma desordem psicótica mais profunda, como o fanatismo? Como esses eventos são intrapsíquicos, eles são, por definição, reais para nós, e tendemos a não possuir os poderes discricionários para avaliá-los objetivamente. Quantas religiões, quantos cultos e movimentos modernos não surgiram de uma possessão momentânea de um indivíduo carismático ou de representations collectives, tribais? Jung faz uma importante distinção. Abre aspas. Não é de todo indiferente chamar-se a alguma coisa de mania ou de Deus. Submeter-se a uma mania é reprovável e indigno, mas servir a um Deus é extremamente significativo e promissor, por tratar-se de um ato de submissão a um poder mais alto, invisível e espiritual. A personificação permite-nos reconhecer a realidade relativa dos sistemas parciais autônomos, tornando possível sua assimilação e também despotencializando as forças selvagens da vida. Lá onde Deus não é reconhecido, aparece a mania egocêntrica, e desta provém a doença. Fecha aspas. Para a mente moderna, o reconhecimento de um Deus em meio a uma possessão, ou ao que podemos chamar de um entusiasmo, de entheos, o Deus dentro, entusiasmo, uma compulsão, um vício, um estado de ansiedade, parece antiquado na melhor das hipóteses e supersticioso na pior. Mas a questão de Jung é profunda. Nossos ancestrais chegaram a reconhecer que alguma coisa tomava posse deles, alguma energia autônoma e sedutora. Lembrar-se do Deus que está em ação, que talvez tenha sido ofendido, é começar a reposicionar o ego em uma relação humilde, porém conscientemente responsável com essa energia. Falar com o Deus que me possui já é ter uma parceria com esse Deus, com essa energia, e começar a reconhecer quais passos são necessários para restabelecer um bom relacionamento com ele. Hoje podemos até utilizar uma linguagem mais neutra, tal como controle da raiva, em vez de possessão de Ares. Mas, de qualquer forma, precisamos chegar a um acordo com essa energia que funciona autonomamente dentro de nós. Moro em uma cidade onde uma mulher, há pouco tempo, afogou seus 5 filhos. Ela agiu por causa de delusões de culpa pessoal e inadequação, muito estimulada pelos seus amigos fundamentalistas. Ela acreditava poder libertar seus filhos dela mesma e levá-los mais depressa a um mundo melhor. Os mais velhos ainda tentaram respirar enquanto ela forçava suas cabeças debaixo d'água. Apesar dela ter se submetido a tratamentos psiquiátricos e farmacológicos, nenhum dos dois foi capaz de reduzir a permanência da sua mania. Na época dos 5 assassinatos, ela não estava em tratamento, nem tomando remédios, mas ela recebia sua dose regular de fundamentalismo. Como é que Medeia
pode ainda viver no meio de nós? Perguntamos. Mas qual pai ou mãe nunca nutriu pensamentos homicidas ao mesmo tempo em que adorava seus filhos? No mundo real da psique, pensamentos ambivalentes existem lado a lado, embora a consciência privilegie um sobre o outro. Mas para onde é que o outro, o pensamento rejeitado, vai? Ele irá forçosamente encontrar uma maneira de se expressar por outro, talvez terrível, caminho. Reconheçamos que ao lado de Hera, dentro de nós, também existe um Ares. Que para cada fiel Antígona, há também uma Medeia assassina. Aqueles que reconhecem essas presenças só podem caminhar com humildade e súplica ante os deuses que nos guiam. Quando a psicologia moderna pensa além ou através de uma neurose, e que tipo de fantasia dos nervos é essa? E pensa metaforicamente em um Deus ferido ou negligenciado, então conseguimos restaurar o mistério e a dimensão profunda da experiência humana. Nós somos enfeitiçados pela linguagem o tempo todo. Nós temos câncer como um elemento estranho, em vez de dizermos que somos câncer, que ele é uma parte de como estamos vivendo. Nós temos um complexo, em vez de dizermos que o complexo faz parte de nossa realidade intrapsíquica. É natural que o ego procure se proteger por meio de um distanciamento, mas isso ocorre, no entanto, através de um estado de dissociação quase completa. O homem moderno mal consegue compreender o valor de se identificar o Deus em ação dentro de nós. Mas a questão se mantém. Até que ponto estamos em relação com o mundo invisível? E até que ponto ele está funcionando de forma autônoma, nos ajudando ou nos vitimando? Ginette Paris, uma estudiosa do mundo arquetípico, coloca esse dilema assim, abre aspas, o que os gregos antigos chamavam de um insulto a uma divindade lançava sobre os mortais a ira divina, um feitiço trágico. Como na neurose e na psicose, esse tipo de sofrimento não levava a nenhum lugar e nada produzia. Um grego antigo, cujo destino estivesse indo mal, perguntaria qual divindade ele ofendera. Este questionamento era parte do que poderíamos chamar de terapia. Fecha aspas. Por um lado, essa pobre mulher que afogou os próprios filhos possuía os demônios dentro de sua cabeça e os demônios fora dela denunciando seus pecados. A missão da terapia é reconhecer o poder de uma ideia, especialmente uma ideia repulsiva ao ego, e honrar sua força para que não se torne uma presa de seu funcionamento autônomo. Ao proclamar tais pensamentos como maus e reprimi-los, só se pode criar monstros no inconsciente. Essa é a falácia do fundamentalismo, a fantasia de que podemos nos livrar de maus pensamentos e ter sempre uma boa conduta. Se isso fosse verdade, teremos uma abundância da consciência em vez de almas constrangidas, um paganismo alegre em vez de uma ortodoxia sem cor, e faríamos menos esforço para controlar a insurreição erótica do profeta que veio a nós prometendo uma vida mais abundante. Contudo, pode-se argumentar, essa Medeia contemporânea estava em contato com os deuses, pelo menos com o Deus apresentado por seus iguais, um Deus do julgamento e de caráter punitivo. E esse contato trouxe algum benefício para seus filhos? O problema aqui, é claro,
é que não só ela se encontrava rodeada de pessoas que projetavam seus medos em um complexo paterno negativo na forma de uma divindade, mas também que as forças de seu ego estavam debilitadas, em parte pela cultura, em parte pela biologia. Os poderes corretivos ou compensatórios da terapia e da farmacologia foram interrompidos e não podiam mais contrabalançar as forças do consenso pelo medo e da química errante. Se esses poderes estivessem funcionando, sua consciência reforçada, talvez ela tivesse sido capaz de passar por esse redemoinho de emoções conflitantes e chegar a um momento de clareza e resolução pessoais. Talvez seus filhos ainda estivessem vivos. Mas isso nós nunca poderemos saber, embora saibamos que, atualmente na prisão, sob tratamento, ela recuperou sua sanidade e agora tem de viver com toda a monstruosidade de seus atos. Então, o Deus escondido aqui é o grande Deus Medo, um Deus que exerce grande influência sobre muitas almas. Quem não puder identificar esse Deus acabará sendo governado por ele de forma inconsciente. Como disse Jung, servir a uma mania é detestável. Servir a um Deus é significativo. Personificar um Deus é reconhecer que ele não apenas é poderoso, mas também que alguém pode estabelecer um relacionamento consciente com ele. O Deus Medo, quando não reconhecido, torna-se um assassino tirânico. Personificar o Deus traz à tona a possibilidade de assimilação dos conteúdos pela consciência, removendo, assim, sua força demoníaca. Quando uma pessoa encontra-se presa pelas garras do demoníaco e o povo reforça essa energia, o indivíduo comum tem pouco controle sobre a consciência. Essa diminuição da consciência, esse abaissement de niveau mental, acontece não só com as medeias à nossa volta, mas com todos nós na psicopatologia da vida cotidiana. Em nossa época, somos obrigados a reconhecer como nosso ponto de referência moral a terrível memória de como uma nação inteira pode ser tomada por uma mania, pode arruinar tudo o que alcançou nas artes, ciências e humanidades, pode entregar sua alma a um orador demoníaco, uma figura carismática que fala ao medo dentro de cada um, que seduz uma nação a levantar seu braço em saudação àquele que irá salvá-los de si próprios e que acaba por mandar chumbo grosso sobre suas cabeças. Até mesmo a fantasia do Reich de 1000 anos é um sintoma de uma resistência medrosa à mudança e à ambiguidade, e permanece uma confissão involuntária dos medos da insuficiência, da inferioridade e sua retórica compensatória da dominação e da superioridade através da identificação projetiva com o arquétipo do herói. Será que deveríamos ficar surpresos ao nos lembrarmos das bases arquetípicas do casamento de tamanha animosidade com tamanho ardor? Tanta esperança por Vereinigung ou unidade à custa dos valores que são suprimidos para torná-lo possível? O acasalamento de Ares com Afrodite gerou 3 frutos. Um foi a harmonia, a reconciliação dos opostos. Mas os outros 2 foram Phobos, medo, e Deimos, terror. Em nosso tempo, esse acasalamento da animosidade com o ardor produziu Schrecklichkeit, ou terror, como política nacional. Portanto, quem disse que os deuses foram embora? Eles apenas abandonaram as velhas cascas e mudaram-se de modo invisível para novas localizações. Contudo, como nos lembra o hino a Deméter,
Difíceis são os deuses de serem vistos pelos homens. Em outros tempos, nas épocas animista e teológica, a pessoa conseguia ver os deuses em ação na fantasia do momento, no evento apocalíptico da história, no surgimento tão esperado das velas sobre o mar escuro, na ascensão da alvorada rósea e nas forças telúricas que trazem todos nós de volta ao chão. Tais iluminações às vezes agradavam, às vezes causavam uma exaltação, às vezes apavoravam, mas sempre moviam os recipientes. Eles buscavam preservar esses momentos de ligação luminosa por meio do desenvolvimento de formas culturais, especificamente a dogma, o que aconteceu e o que significou, b. ritual, como podemos criar a experiência, e c. prática dos cultos. Que diferença isso faz para a tribo? Cada uma dessas formas culturais procura conservar uma conexão vital com a experiência primeva, recriar o maravilhamento e o terror das coisas primeiras. Mas a passagem do tempo afasta o sujeito cada vez mais do maravilhamento ou do terror iniciais. Como resultado, o ego tende a buscar seu nível antigo de satisfação e reitera, com grande urgência. Assim, mesmo quando o indivíduo busca de forma insistente ou até mesmo frenética manter a sua aura divina do dogma, enrijecer o ritual e converter a experiência do culto em segurança através do culto, os deuses escapam e tornam-se invisíveis de novo. Nesses momentos, a pessoa, a tribo, a civilização vivem uma crise profunda de identidade, sentido e direção. Esse dilema é a história do nosso tempo. Nós não estamos sem os deuses. Muito pelo contrário. Nós temos muitos deles. Muitos substitutos com os quais o ego busca resistir ao vácuo espiritual do modernismo. Assediado por pseudopoderes, tais como poder, riqueza, saúde, prazer, progresso, ficamos cada vez mais alienados em relação à natureza, ao outro e a nós mesmos. É por isso que a psicologia profunda precisou ser inventada no final do século XIX. Uma parte muito grande da vida humana caiu no vão entre a religião institucional de um lado e a medicina institucional do outro. Perguntar qual Deus está em ação aqui, que Deus foi esquecido, ofendido, partido, projetado, é submeter-se à missão curadora da terapia. E, no entanto, esse tipo de formulação metafórica é ridicularizado pela maioria dos representantes da comunidade terapêutica moderna. Apenas quem é da psicologia profunda ousa utilizar essa linguagem. É por isso que o enfoque terapêutico caiu nos comportamentos que podem ser observados em vez dos deuses invisíveis que não podem. É por isso que as cognições são reestruturadas em vez de se comprometerem com as forças que fazem com que elas tenham soberania sobre nossas almas. É por isso que a farmacologia é divinizada quando tanta humanidade encontra-se além do conteúdo bioquímico. Utilizar essa metáfora hoje em dia é ser imediatamente marginalizado, se não ridicularizado. Mas é por isso que confundimos a cura com o tratamento, modalidades de tratamento com sentido e a agenda finita do ego com as agendas infinitas da alma. A perda do relacionamento com os poderes invisíveis torna os poderes visíveis muito mais poderosos. Nós temos magnatas corporativos administrando os governos, de forma tão fraudulenta quanto eles administram as corporações. Não os reis filósofos que Platão sugeriu, e nem mesmo os apenas poderosos, como descreveu Maquiavel. A aflição sobrevém àqueles que vivem apenas no mundo do concreto,
pois ele irá traí-los, como já aconteceu. Como observa Roberto Calasso, abre aspas, onde não há deuses, reinam os fantasmas, profetizou Novali. Agora poderíamos dar mais um passo e dizer: deuses e fantasmas irão se alternar na cena com direitos iguais. Não há mais um poder teológico capaz de tomar a frente e ordená-los. Nesse caso, quem irá se arriscar a lidar com eles, a organizá-los? Fecha aspas. Por isso, o espetáculo da interação social e política moderna é pouco mais do que o exercício da antiga vontade de poder servindo a neuroses contemporâneas. O resultado não está mais em questão. Nós terminamos em neurose, em vícios, exibições tresloucadas de entusiasmo, banalidade, diversões cada vez mais urgentes e uma solidão crescente. Os deuses não foram embora. Eles apenas moveram-se para o subterrâneo e aparecem como feridas, inflações, patologias. Nosso sofrimento contemporâneo não é trágico, pois não lutamos contra os deuses. Em vez disso, ele é patético. O sofrimento que é inconsciente e que invariavelmente vitima a pessoa e os outros. Como isso irá acabar? Como sempre acaba, com a rubris rebaixada e a alma suplicante aberta para aprender através do sofrimento. Como Nietzsche coloca, abre aspas, uma vez existiu uma estrela onde alguns animais espertos inventaram o conhecimento. Foi o momento mais arrogante e enganador da história do mundo, mas durou apenas um momento. A natureza inspirou e expirou apenas algumas vezes, daí a estrela se endureceu e os animais espertos tiveram de morrer. Fecha aspas. O que os deuses pedem de nós é que não os esqueçamos, que reconheçamos sua presença a todo momento, até mesmo enquanto dormimos, ou enquanto estamos nos locomovendo, ou enquanto pensamos ser quem acreditamos ser. Aos deuses onipresentes, somos obrigados a trazer nossas almas recalcitrantes, todos os dias, em todas as suas humilhações e triunfos insignificantes, e confessar. Abre aspas. Seu aluno, embora lento, tem boa vontade. O único aluno que você terá na vida.